com a minha fono. Se tiver no próximo, o apelido dele é o Búfalo. Então mais fácil também, você já pode usar Javier Herrera, o nome dele. Tá aqui na minha cola. Tá na minha cola. Tirou onda. A Leni tá de parabéns, Leni. A fono foi excelente. PC, obrigado, viu? Valeu, bom abraço, descanso. valeu, até a próxima. Valeu, a gente vai falar... Bom te ver, viu, Caio? Bom te ver também. Valeu. A gente vai falar sobre esse jogo, né? O Goiás e Palmeiras, que a gente trouxe aqui os lances polêmicos, né? Que, no final das contas, né, acabaram sendo determinantes para o resultado final, porque... O empate em 1-1 com um gol, como o PC mostrou aqui, né, que deveria ter sido anulado e não foi, isso interfere no resultado, e o Abel até fala sobre isso, né? Fala que a gente deixou de ganhar pontos aqui por causa de um erro de arbitragem que foi muito claro. Mas falando sobre o jogo, Lédio e Caio, o que a gente pode falar sobre o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que é um dos favoritos, tem um baita elenco, enfim, campeão de quase tudo aí nos últimos anos, mas podemos dizer até, fora de casa, mas não sei se a gente chamaria de 2 tropeços. O primeiro, sem dúvida, né, a derrota pro Ceará, mas esse jogo agora contra o Goiás. Eu só acho que o Palmeiras é um time tão bom, tão forte, que eu acho que ele é capaz, ele será capaz de compensar, como a gente falou no início do programa, esses 2 tropeços. Claro que você não esperava que o Palmeiras fosse somar só um ponto. Mas o jogo contra o Ceará, acho que foi muito mais... Me chamou muito mais atenção que o jogo de hoje. Que contra o Ceará, o Palmeiras realmente deu muito espaço para o Ceará para o contra-ataque. O Palmeiras estava desarrumado no jogo. Ele estava jogando, deixando o Ceará jogar. Coisa que o Palmeiras normalmente não faz com seus adversários. Por melhor que seja e esteja o Ceará. Hoje, não. O Palmeiras, no primeiro tempo, só não resolveu o jogo, porque o Tadeu fez boas defesas. O Palmeiras foi muito superior ao Goiás no primeiro tempo. No segundo tempo, caiu um pouquinho de produção, o jogo ficou mais equilibrado. Tomou esse gol aí nesse lance polêmico, que na verdade o gol deveria ter sido invalidado, Caio. E assim mesmo o Palmeiras seguiu a pressão e conseguiu empatar no final. A impressão que dá que se tivesse mais 5 minutos de jogo, por mais que o Goiás esteja tentando se arrumar, eu acho que o Palmeiras venceria o jogo, entendeu? Então eu acho que não foi um resultado ruim em termos de tabela, mas o desempenho do Palmeiras não foi ruim no jogo. Sobre o Abel estava revoltado com 2 coisas, com um gol, que não foi anulado, e com tempo de acréscimo. Sim. Porque o Tadeu enrolou muito no jogo, muito. Ele esfriou muito o Palmeiras, isso aí deixou o Abel enlouquecido. Vamos aproveitar para ouvir que a gente tem o Abel falando, e aí depois a gente repercute o que disse o técnico do Palmeiras, exatamente sobre isso que o Lédio estava comentando aqui. Eu gostava só de saber quanto tempo útil se jogou. Dos 90 minutos da primeira e da segunda parte, quanto é que se jogou nesta segunda parte? Quanto é que se jogou tempo? 20 minutos? 25? De 45? Quanto tempo útil se jogou? Mas, como digo, os meus jogadores tentaram, os meus jogadores criaram, e havia sempre gente a quebrar o ritmo de jogo. Quebrar ritmo, e infelizmente houve uma equipa, são 3 equipas, nós, o adversário e outra, que não acho que começam a ser situações a mais contra o Palmeiras, é só isso que eu tenho a dizer, e há um VAR que existe, as imagens são claras, não é? Quando foi a altura do golo, se o jogador toca na bola, né? Toca na bola e depois bate no Everton, eu não vi ninguém a tocar na bola, infelizmente isto tira-nos pontos, não é? Isto aos treinadores custa caro, não é? Quando o treinador não ganha, vai embora, não é? A gente sempre diz, né, que quando o treinador reclama muito de arbitragem, que fala, mas tá reclamando, é que nesse caso realmente... Ele tem razão. Né? Exagerou um pouquinho, o Tadeu exagerou, o Goiás de uma maneira geral, e é legal, o Lédio falou super bem sobre o Palmeiras, não tem nada a acrescentar, o Palmeiras tem potencial para ainda brigar pelo título, são só 2 rodadas, tem muita coisa pela frente, e a chateação, né, a lamentação fica muito por conta do que o Palmeiras produziu no jogo de hoje. O Palmeiras foi muito melhor. O Palmeiras teve volume ofensivo, criou chances de gol, o próprio Tadeu fez 2, 3 grandes defesas. Então quando você joga bem e o resultado escapa, você se lamenta muito mais. Mas eu acho legal a gente falar também, e não é uma exclusividade do jogador brasileiro, né? Sim. Que a gente tem mania de falar, porque o Brasil não. A gente viu o Manchester City fazendo a mesma coisa contra o Atlético de Madrid, Manchester City do Guardiola, na hora que o bicho pegou, começou a cair, Foden foi atingido fora do campo, rolou para dentro. Nossa. Tudo que a gente fala que não acontece na Europa, acontece sim. De acordo com a necessidade, todos fazem. Talvez aqui a gente faça um pouco mais. Mas acho legal a gente valorizar também a estreia do Jair. O Jair é um cara que eu torço muito para que ele tenha sucesso na carreira dele.
Ele já tinha feito um bom trabalho e salvou o Juventude da queda o ano passado lá do Brasileirão. E, se não me engano, o Goiás vinha de 4 derrotas consecutivas. Um time que ainda não tinha se acertado, que tinha perdido, inclusive, a final do estadual. Tinha salvado o Sport no ano anterior também, né? Também, vem de alguns bons trabalhos, né? É. E a gente viu um Goiás extremamente competitivo, jogando contra um Palmeiras bicampeão da América, com um elenco muito mais talentoso. E o Goiás, dentro da sua proposta, jogando depois com 3 zagueiros, com uma linha de 5, mais uma linha de 4 no meio do campo e deixando só o Pedro lá na frente, ele deu trabalho para o Palmeiras. Não deu trabalho em chances criadas lá na frente, mas ele conseguiu controlar de uma certa maneira que o Palmeiras teve dificuldade. Eu acho que o Goiás acertou em trazer o Jair e torço para que ele faça um bom trabalho. Na sua opinião, você acha pelo elenco que montou e até pela característica do Jair, o Goiás briga pelo quê nessa Série A? Para não cair. Para não cair, né? Para não cair. Manutenção na Série A. E o Palmeiras, o Abel falava sobre isso, né? Um ponto que nos tiraram aqui, né? Esse ponto, quer dizer, perdeu já os 3 pontos na estreia, né? Se a gente for olhar a tabela, você vê que já fica lá para trás, né? Nesse começo. Mas, na opinião de vocês, quanto tempo assim o Palmeiras consegue recuperar uma situação como essa? De já sair tão bem, por exemplo, se numa próxima rodada... São 2 rodadas seguintes agora bem difíceis, Flamengo e Corinthians. A gente tem a classificação aqui atrás, né? O Palmeiras ele aparece aqui nesse lado. Esquerda. Ele vai ter que recuperar durante o campeonato, Guido, não é um clichê. Agora, ele, uma hora, vamos que ele vai jogar contra Flamengo e Corinthians, vamos ser aqui, ele empate os 2 jogos. Ele vai ganhar 4 pontos, ele vai ter que ganhar 3 pontos em 12. Ele vai ter que tirar isso, daqui a pouco ele vai ter que fazer 6, 7 vitórias seguidas, coisa que o Palmeiras consegue. Em algum momento do campeonato ele tem grandes chances de conseguir. E para conseguir desanuviar essa situação. Agora, se ele conseguir vencer esses 2 clássicos, 2 jogos dificílimos, ok, ele já começa a relaxar no campeonato, a ter um pouco mais de tranquilidade. Se não vier o resultado nesses 2 clássicos, né, Caio? Aí ele vai ter que enfileirar um pacote de vitórias seguidas para compensar. Que aí começa a pressão. É a lei da compensação. Jogar com pressão no brasileiro, mas talvez eu também. Não me preocupe nada, Palmeiras. Eu também acho difícil. O elenco é fortíssimo, o técnico é muito competente e é natural que todo grande time oscile em algum momento. Ou por uma má fase dos seus jogadores principais, que eu não acho que seja o caso do Palmeiras, ou por uma questão de desgaste, tanto físico como emocional. E aí eu acho que é o caso do Palmeiras. Às vezes você joga bem, a bola não entra, o goleiro faz grandes defesas, tem um erro de arbitragem, faz parte. Mas o Palmeiras vem muito forte. E no Brasileiro, só para encerrar esse assunto do Palmeiras, porque a gente vê as Copas, né, Libertadores e tal, os torneios que tem final ali, que precisa daquele esforço imediato para naquele jogo você resolver e tal. Num campeonato como esse, de fôlego, o jogador consegue administrar, não digo administrar, mas consegue ser 100% todo o jogo numa pegada dessa? Contra o Ceará, o Palmeiras não foi. Não foi. Mas, enfim, eu acho que foi uma questão de concentração ali e de mérito do Ceará também. O Ceará, o Caio falou, são 3 ou 4 vitórias seguidas, desde que o Dorival começou. E naquele jogo o Ceará fez tudo certo. Jogou no erro do Palmeiras, o Palmeiras não estava tão assertivo assim. Agora, é interessante esse início ruim do Palmeiras, que o Palmeiras está afim de jogar o campeonato. Ele não está abrindo mão do campeonato. O Abel quer ser campeão brasileiro. Só que os pontos não vieram. Mas não acho que tenha tido nenhum desempenho catastrófico. Foi ruim contra o Ceará. Hoje eu não acho que foi ruim, acho que foi bom. Mas não vieram os resultados, mas vão vir. Estou com o Caio, acho que o Palmeiras não preocupa, não. E tem elenco, né? Falta para Abel, né? Pois é. Você não consegue manter 11 titulares, 12, 13 jogadores disputando 3 ou 4 competições de um nível de brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não consegue. Você vai ter lesão, você vai oscilar no rendimento. Só que aí você tem que olhar para o teu banco de reservas e falar, poxa, eu tenho opções aqui para descansar um pouquinho, como o Corinthians está fazendo, por exemplo, nesse momento. O Palmeiras tem de sobra. A goleada no meio de semana que teve pela Libertadores foi praticamente poupando seus principais jogadores. Então ele vai buscar essa mescla e eu acho que caminha em todas elas.